Olá, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Esta comunidade de corações amigos e de braços abertos que recebe você, sua família e seus amigos com muita alegria e satisfação. Mais uma vez estamos aqui para cultuar a Deus e nesta ocasião dando sequência à série de mensagens que estão sendo ministradas neste mês de novembro. A equipe pastoral tem falado sobre verdades que não mudam no mundo sempre em mudança. Essa verdade de hoje à noite, que você vai ouvir em instantes, assistindo o nosso culto, é a verdade que Deus está trabalhando, ainda que haja um tempo para que as coisas mudem, porque Deus muitas vezes trabalha nos bastidores. Eu espero que Deus o abençoe grandemente com esta mensagem e que o seu coração se encha de confiança, fé, esperança e paciência por causa do agir de Deus no tempo de Deus. Deus o abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Nesses últimos dias, nós todos fomos, seja pelas mídias digitais, pela televisão, pelas revistas e jornais, confrontados com duas grandes tragédias, uma bem nacional, que foi o rompimento daquela barragem em Minas Gerais, na cidade de Mariana, e outra, esses atentados terroristas em Paris. Por incrível que pareça, as pessoas não conseguem nem mesmo, apesar dessas duas grandes tragédias, se entender sobre o respeito que cada um deve ter em relação aos demais, em termos do sentimento que cada um acaba evocando e sentindo quando se vê diante dessas tragédias. Nos últimos 2 dias, do sábado para cá, de ontem para cá, a grande polêmica nas redes sociais é até que ponto eu tenho o direito de colocar uma bandeira francesa no meu perfil ou não, porque para alguns seria extremamente ofensivo, nós como brasileiros, não termos o mesmo sentimento de solidariedade que eventualmente alguns demonstram. Sabe, irmãos, isso é de uma tolice tremenda, porque afinal de contas, muito mais do que dizer se a tragédia está próxima ou se a tragédia está longe, cada tragédia atinge cada um de nós da mesma maneira, porque afinal de contas, seja pelo terror ou pela negligência e irresponsabilidade, vidas foram ceifadas, se perto ou se longe, atinge a cada um de nós. Mas obviamente que quando nós estamos tão próximos de uma tragédia como aquela que aconteceu em Minas Gerais, todos nós acabamos nos sentindo bem mais tocados, sem dúvida alguma. Afinal de contas, são compatriotas, pessoas de uma condição social e econômica tão simples, que viviam no lugar que certamente tinha os seus perigos, justamente porque não podiam viver no lugar que fosse mais seguro. E quando aquela torrente de água, de lama, pesada, cheia de minérios, arrasou vidas, histórias, personagens, famílias, ceifou vidas, trouxe morte para a criação, trouxe morte para a vida humana, certamente aquilo nos choca. Alguém disse que é a Pompeia brasileira, porque há muitos que estarão ali debaixo daquela lama e que jamais serão resgatados, cujos corpos hoje já viraram pedra debaixo de metros e metros de lama pesada, contaminada com tantos minérios, que será virtualmente impossível. Hoje eu lia no Universo Online, no UOL, que até os urubus estão sendo monitorados, porque são eles que provavelmente serão capazes de sentir o cheiro da carne putrefata que está debaixo daquela lama. Quando o homem consegue fazer com que animais que normalmente são associados à rapina sejam os seus melhores aliados para descobrir corpos que estão soterrados, a gente tem uma dimensão exata do que significou tudo aquilo. E quando nesses dias eu estava a pensar sobre a palavra que Deus traria para nós nesta noite, dentro daquela mesma linha daquilo que nós temos ministrado desde o primeiro domingo de novembro, que é o tema geral dessa série de mensagens, verdades que não mudam no mundo que está sempre em mudança. Hoje eu gostaria de compartilhar a verdade que Deus está agindo no tempo dele, que é verdade que Deus não está parado, que Deus não está inerte, que Deus não está de braços cruzados, insensível
a uma tragédia de grandes proporções ou a minha própria tragédia tão silente que só eu conheço. Mas é no tempo dele que ele age e não no meu tempo. E para falar sobre isso, eu gostaria de compartilhar com você a partir do livro de Salmos, no capítulo 40, e assim compartilhando no Salmo 40, ouvir Deus falando sobre como Ele está agindo, ainda que seja no tempo dEle e não no nosso tempo. Salmo 40, abra a sua Bíblia, por gentileza, e nós gostaríamos de ler a partir do verso 1. Se pudesse aumentar um pouco aqui o retorno, Júnior, facilitaria. Obrigado, querido. Salmo 40. Esse é um salmo de Davi, que ele escreve e encaminha para o mestre de canto, o regente do grande coral, onde louvava-se a Deus. E diz assim essa palavra que começa com um testemunho de fé de Davi. Ele fala: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, e dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, e jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas assim, então, de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, apressa-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar? Ó Deus amado e querido Pai, rogamos nessa hora que pela tua graça e misericórdia, o Senhor abra o nosso entendimento e ilumine a nossa mente, para que possamos ir além da mera leitura da tua palavra, daquilo que está claro, Senhor, e que a nossa mente consegue perceber, mas que possamos, ó Pai, com a ajuda do Teu Espírito Santo, iluminando o nosso pensar, o nosso refletir, acessando as entranhas do nosso coração, compreender, ó Pai, o que significa crer e confiar que o Senhor está agindo no tempo do Senhor. Que é possível, portanto, dizer que vale a pena esperar confiantemente no Senhor. Ó Deus, fala conosco, Senhor, ministra ao nosso coração,
de forma que cada um de nós saia ao final deste culto daqui para enfrentar uma semana com a profunda convicção e confiança que Tu és digno do nosso crer, do nosso confiar, do nosso esperar. Ó Deus, fala conosco, Senhor, ministra ao nosso coração, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, o salmista conta passado e presente da sua experiência no mesmo salmo. Alguns comentaristas dizem que este salmo, Salmo 40, é um típico salmo que não se classifica ou que não cabe em nenhuma classificação. Porque é um salmo que, ao mesmo tempo que expressa um ensino, portanto, é um salmo didático, ele também é um salmo de uma experiência profunda, que envolve louvor e gratidão e, ao mesmo tempo, súplica e clamor a Deus. Obviamente que, quando nós olhamos o que está por trás das palavras e os sentimentos que Davi, o salmista, expressa neste salmo, fica muito claro que ele está falando de uma experiência que ele teve no passado, mas que tem reflexos profundos na maneira como ele se posiciona, na maneira como ele se relaciona com Deus. Veja que alguns verbos desse salmo estão claramente postos numa experiência de antes deste momento em que ele escreve. Ele diz, por exemplo, esperei no passado, confiantemente no Senhor, e ele se inclinou no passado para mim, e me ouviu quando clamei no passado por socorro. Também no passado a minha condição era que eu estava num poço de perdição, de onde ele me tirou no passado, e colocou-me no passado os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E dessa experiência traumática, libertadora, renovadora de Deus na vida de Davi, ele diz e testemunha que por causa disso ele também lhe pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E então o passado transborda para o futuro, e ele então diz, por causa dessa experiência, eu creio que muitos verão essas coisas, e muitos temerão sobre essas coisas, e confiarão no Senhor. Veja que o salmista Davi, portanto, passeia do passado para o futuro, fazendo uma espécie de reflexão sobre as coisas que com ele aconteceram, e que não eram fáceis. Perceba que ele está falando aqui de uma avalanche de situações. Obviamente que ele está usando uma linguagem figurada. Talvez ele não tivesse realmente enfrentado um tremedal de lama, talvez ele não estivesse soterrado num tremedal de lama, talvez ele não estivesse com os seus pés, do ponto de vista literal, sobre uma rocha. Mas era assim que ele compreendia quando ele lembrava daquela experiência do passado, que não era muito clara qual teria sido, mas que ficou muito claro para ele que foi um livramento de Deus. Deus o livrou, e ele fala sobre isso um pouco mais lá na frente. Por conta dessa experiência do passado, ele projeta uma expectativa de que, ao contar este salmo, como eu estou contando para você, e todas as vezes que no futuro alguém viesse a contar, a ler e conhecer dessa história, 3 reações aconteceriam. A primeira delas é que muitos iriam, sem dúvida alguma, ver essas coisas. Conheça e tenha consciência de que quando um judeu fala ver algo, ele está falando de uma apropriação vivencial de uma realidade. Diferentemente de nós, que somos tão literalistas, quando eu pergunto a alguém, você está vendo isso? Normalmente eu associo a ideia de que eu preciso olhar para aquilo, que é o meu aparelho ocular que precisa trabalhar, mandando mensagens para o meu cérebro, para que eu possa divisar aquela cor, aquela imagem, o contraste da figura com o seu fundo, para que eu possa então saber, eu estou vendo algo. Mas na literatura judaica, na maneira que o judeu entende, ver é apropriar-se de uma realidade, é compreender profundamente uma realidade. Daí porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Não é que ninguém jamais viu a manifestação de Deus. Moisés, por exemplo, viu. Quando a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, significa que ele é incompreensível na sua totalidade. Ele é o grande incognoscível, aquele que não pode ser conhecido plenamente. Não é um objeto que eu viro para cá e para lá e consigo escanear e consigo dissecar. Ele não é um objeto da minha compreensão.
Eu posso conhecê-lo naquilo que ele se revela para mim, mas eu não posso compreendê-lo. Por isso que ele diz que muitos verão não necessariamente o que Deus é ou quem Deus é, mas verão o que Deus faz. E aí ele diz: muitos verão essas coisas. Em outras palavras, o salmista está dizendo que as experiências que ele passou só fazem sentido serem contadas, só fazem sentido ser relatadas para o futuro, se elas servirem para que alguém possa compreender o agir de Deus na vida dele. Em outras palavras, ele está dando, portanto, um testemunho para que outros venham a ver Deus, ainda que não o vejam na sua essência, mas possam vê-lo na sua atuação, ver nas suas obras, porque é assim que acontece. Muitas vezes, quando alguém é perguntado sobre, afinal de contas, por que crer em Deus se não podemos vê-lo, algumas respostas que são dadas sempre apontam para o fato de que nós não podemos ver Deus, mas podemos vê-lo agindo, assim como o vento, quando sopra sobre o nosso cabelo, e nós não podemos vê-lo, mas podemos sentir o efeito dele soprando sobre a nossa face, sobre o nosso cabelo. Assim é Deus. O salmista, portanto, dizia assim: eu creio que ao contar essa história, eu estou dando a oportunidade que aqueles que vierem a ver, a crer, possam ver também Deus agindo. Mas ele tinha algo mais. Diz o texto que ele tinha a percepção de que, ao verem a ação de Deus, muitos verão essas coisas. A primeira reação será uma reação de extasiar-se, maravilhar-se, temer a Deus. Esse temor que ele refere-se aqui não refere-se, no entanto, a pavor de Deus. Algo parecido com aquilo que eventualmente na infância alguns pais desavisadamente imputem e incutem nos seus filhos, ao dizer assim: cuidado, Deus está lhe vendo. E quantas vezes nós encontramos adultos que continuam com um pavor de Deus, porque imaginam que Deus é um grande vigilante do universo, que está flagrando pequenos erros para chicotear-nos com os seus castigos. Quando a Bíblia fala, no entanto, de temor, ele está falando daquele respeito reverente, de quem sabe com quem está falando. Deus é o único que pode dizer: você sabe com quem está falando? Deus é o único que é temível em tudo aquilo que é e tudo aquilo que faz, porque Ele não é semelhante a nós. Temor a Deus remete a nós a compreensão de que Ele é o absolutamente outro, que Ele é o transcendental, o Altíssimo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Como eu costumava dizer, eu costumava ouvir na infância, quando a gente faltava com respeito a uma pessoa que deveríamos respeitar, alguém dizia assim: respeite fulano, ele não é um parceiro como você, ou eu não sei o parceiro, uma corrutela da ideia de parceiro, um igual, um semelhante. Deus não é um parceiro de Davi. Ele reconhecia que a ação dele era tão soberana, tão profundamente outra, tão transcendental, que emitia um respeito natural, ou melhor dizendo, um respeito sobrenatural nos homens. Muitos verão essas coisas e temerão diante daquilo que Deus é, e temerão diante daquilo que Deus faz. Em terceiro e último lugar, Davi diz que, além de produzir conhecimento e temor, a experiência que ele estava contando produziria também confiança. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Darão crédito a Deus, acreditarão e esperarão do jeito que eu esperei, confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Entenda então que todo aquele testemunho de Davi era no sentido de que a sua experiência, que foi uma experiência de passar a confiar em Deus, na ação de Deus em sua vida, mesmo quando ele estava num poço de perdição, mesmo quando ele estava no tremedal de lama, tinha por objetivo último, ao contar e ler e escrever e dizer essas coisas e cantar este cântico, que quem ouvisse, quem soubesse, quem conhecesse, temesse, mas principalmente confiasse neste Deus. Que tipo de confiança é essa, queridos? Que tipo de confiança é essa? Que tipo de crédito é esse
do qual Deus é digno. Perceba que Davi dá as dicas no Salmo de que tipo de confiança ele está falando. O primeiro aspecto dessa confiança é que não é uma confiança que nos imuniza aos problemas. Pelo contrário, ele está acabando de contar experiências que são muito comuns a todos nós. Quem de nós não passou por uma experiência de sentir-se literal ou figuradamente soterrado por problemas, por enfermidades, por dificuldades, por incompreensões, por perseguições de pessoas, por oposição espiritual do nosso inimigo? Quem de nós não se sentiu assim como Davi em algum momento, debaixo de uma lama pesada, não de minério, mas de oposição, de desânimo, de tristeza? Quem de nós nunca se passou numa situação em que queria respirar vida e não conseguia, porque estava rodeado de morte? Em outro salmo, laços de morte, dizia Davi, o cercavam. No entanto, veja, no versículo 4 ele fala que esta confiança torna o homem mais do que feliz, porque esta confiança me imuniza não dos problemas, mas de duas atitudes que eu não posso ter diante dos problemas que eu enfrento. Primeiro, a atitude da arrogância, da autossuficiência. A palavra arrogância aqui, ela seria melhor traduzida para que nós possamos compreender como autossuficiência ou independência. Eu entendo, irmãos, que os problemas que Davi enfrentou são disciplina de Deus, de alguma forma, para torná-lo humilde e não autossuficiente. Porque naturalmente o coração de Davi era autossuficiente. E aí você entende quando ele diz no versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende, porque naturalmente penderia, seria tendente naturalmente, ou para a arrogância, ou para os afeiçoados à mentira. A arrogância é aquela atitude em que nós achamos que vamos dar conta do problema, e que Deus, portanto, se torna a última instância quando nada resolve, quando Ele deveria ser a primeira instância, para que ficasse claro desde o momento zero do enfrentamento com o problema, com a aflição, com o tremedal de lama, que Ele é a nossa última, mas também a primeira esperança, a primeira instância de qualquer um que confia no Senhor. Não podemos ser daqueles que, quando estamos enfermos, procuramos remédios médicos e só quando não dá certo, dizemos, Deus, nada for de ser feito, agora é com o Senhor. Nós precisamos procurar remédios e médicos, mas precisamos ter a nossa confiança no Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós não podemos ser aqueles que, quando estamos diante de um problema, procuramos os instrumentos humanos, os nossos relacionamentos, as pessoas que nós conhecemos, o nosso network, dizemos assim, quem sabe uma pessoa pode me ajudar nesse problema, e quando ela não consegue, então diga agora só Deus, Deus é meu pistolão. Nós precisamos sim procurar as pessoas que podem ser instrumentos de Deus, mas vejam, instrumentos de Deus, porque a nossa confiança não pode pender para os homens, porque maldito é o homem que confia no outro e aquele que faz do homem a sua força. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Perceba então que ele está dizendo que uma confiança verdadeira, a partir da experiência que ele teve, é uma confiança em que Deus está agindo. E, portanto, eu não posso pender para a arrogância, mas também eu não posso pender para uma negação da realidade. Aqui a palavra que ele usa é mentira. E é muito curioso muito curiosa a maneira como Davi fraseia aqui. Veja, ele diz que ele não pendia para os arrogantes, ou aqueles que confiassem no Senhor não deveriam pender para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Essa expressão é muito interessante. Existe um distúrbio patológico daqueles que conseguem mentir tanto, não para os outros, mas para si mesmos, que acabam vivendo uma negação da realidade, porque vivem um universo paralelo. Você já conheceu alguém que mentia tanto, que acreditava tanto na sua mentira, que não tinha condição de viver a realidade, e quando era confrontado com a realidade, ia para o caminho da negação?
Pois eu quero lhe dizer, se alguns têm isso como distúrbio psicológico, patológico mesmo, o coração humano sempre será um coração que negará a realidade. A nossa tentativa de fazer o mundo ter sentido sempre nos levará para uma explicação que não necessariamente me confronte, nem me tire da minha zona de conforto. Será sempre uma solução que me faça colocar, por exemplo, a culpa nos outros, transferir responsabilidades, explicar de maneira tal que eu não tenha que me posicionar diante do problema. E aí o salmista Davi diz: bem-aventurado é o homem que põe em Deus a sua confiança, não nega a realidade, não se afeiçoa à mentira, mas também não é arrogante e enfrenta o problema sozinho. Esse tipo de confiança é aquela que é centrada no Senhor. Centrada no Senhor por uma razão simples, que é o fato de que Deus tem uma folha de serviços e de ações, de obras, de poder, de sinais e maravilhas para com o seu povo. Veja o verso 5. O que Davi estava dizendo era: são muitas, Senhor. É fácil confiar em Ti, porque são muitas, Senhor. São muitas as maravilhas que Tens operado. Deus não é um Deus que apela à confiança de cada um de nós, sem dizer a que veio e o que fez já na nossa vida. Frequentemente Ele municia, Ele nutre a nossa confiança, quando aponta para o nosso passado, queridos. Eu sempre costumo dizer que não há melhor maneira de você enfrentar o presente e crer que o futuro pode sim ser com Deus melhor do que o seu presente, quando você dá uma olhada no seu passado. A Bíblia costuma dizer que o passado é a âncora da nossa fé. E por que a âncora da nossa fé? Porque nos dá a certeza do que Deus fez no passado na nossa vida. Basta que abramos os olhos e tenhamos uma percepção real dos livramentos que Ele já fez na sua vida, das provisões que Ele já fez na sua vida. Quando nós olhamos o nosso contexto, sinceramente, eu não estou minimizando eventual crise que muitos hoje falam, mas gente, quem tem um pouquinho mais de idade aqui, lembra na época em que a gente saía cedinho do supermercado para fazer a feira de manhãzinha, porque se fizesse à noite não conseguia comprar as mesmas coisas. Quantas vezes eu saí tentando me antecipar um rapaz com uma maquininha para que ele não mudasse o preço e eu pudesse comprar com o preço anterior. Tinha uma coisa chamada overnight, que era uma aplicação que você tinha que fazer no dia para que o seu dinheiro tivesse o mínimo de poder de compra no outro dia, e todo dia mudava o preço das coisas, e todo dia, e às vezes várias vezes no dia. Nós sobrevivemos a isso. Nós sobrevivemos a isso. Nós sobrevivemos a enfermidades, queridos, a perdas de gente querida. Houve gente que a gente perdeu e disse: a minha vida se acabou, eu não sei viver sem essa pessoa. Mas nós sobrevivemos, estamos aqui. Deus foi Deus que consolou e confortou o nosso coração. Deus é Deus que proveu a nossa necessidade. Deus é Deus que nos deu livramento. Deus é Deus que perdoou os nossos pecados. Houve momentos em que você diz assim: não dá mais, eu pisei na bola grande, não tem como mais eu me livrar disso, o pecado tenazmente me assedia, eu não consigo me libertar disso. E hoje você está aqui. Hoje você está aqui. A Bíblia diz que só ouve a palavra de Deus quem é atraído por Deus, e você está aqui porque é atraído por Deus. Por que você antes não era atraído por Deus, mas Deus foi lá, lhe livrou, lhe resgatou, e você hoje está aqui? Porque o Deus do passado fez muitas maravilhas na sua vida. Por isso vale a pena confiar no hoje e projetar nossa confiança para o amanhã. É fácil confiar em Deus, irmãos, quando nós lembramos do que Ele já fez na nossa vida. E é por isso que o grande inimigo da confiança em Deus é aquilo que nos faz esquecer
quem Deus é e o que Ele fez na nossa vida. Você entende agora porque o salmista Davi conta esse testemunho? Para que nós não nos esqueçamos do que Deus já fez na nossa vida. Talvez um dos aspectos mais terríveis deste risco de esquecer é quando nós nos impacientamos diante da demora aparente de Deus. Veja o verso 13. Davi estava agoniado. Olha a expressão dele. Vamos, Deus, praza-te, corra, Deus, dá-te pressa. Está demorando, Senhor. Até quando? O Senhor não está me vendo? Veja os versos anteriores. Não tem conta os males que me cercam, Senhor. As minhas iniquidades me alcançaram. Aonde está vendo? A lama está vindo. São tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração dentro de mim me desfalece. Corra, Deus! Até quando? Contra o que Davi estava lutando, irmãos? Contra a cegueira que a impaciência produz em nós e que nos impede de confiar que Deus está agindo no tempo dele, da forma dele, com o propósito dele. Este é o Deus da experiência de Davi, e este é o Deus que precisa ser o da sua experiência. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Era o clamor de Davi. Queridos, Deus sempre age. Deus é o Senhor dos bastidores. Deus é o Senhor do tempo e da história. Deus controla na sua mão as circunstâncias. Nada acontece, nem mesmo esses muitos cabelos que Davi estava agora clamando a Deus e dizendo que eram mais numerosos do que os cabelos da sua cabeça, os problemas que ele enfrentava. O que nos faz lembrar que um dia Jesus disse que nenhum fio da nossa cabeça cairia sem que o Senhor, no seu controle, permitisse. Perceba que Deus está agindo, Ele está nos bastidores. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da sua história. E é bom, então, novamente dar uma olhada no passado. Quando no passado você também já se agoniou muitas vezes. E também pediu a Deus que corresse, porque o tempo estava chegando. E parece que Deus vinha se arrastando, indiferente e insensível ao seu clamor, atrasado no seu relógio. Mas o tempo de Deus é preciso, e se você lembrar direitinho, na hora certa, Deus veio e Deus fez, da maneira dele e com o propósito dele. De modo que você hoje olha para trás e diz assim: se tivesse acontecido antes, se tivesse acontecido do jeito que eu pedi, se tivesse ocorrido na hora que eu pensei, como teria dado errado? E deu certo, porque foi no tempo de Deus. Praza-te, Senhor, é o clamor de um homem que tem pressa em ver a ação de Deus. Não é de um homem descrente, preste atenção. Davi confiava em Deus, mas Davi estava sendo ensinado a que a confiança em Deus tinha que ser tão absoluta, que tinha que ser assim, completa. Deus não certamente aceitaria que Davi chegasse para Deus com um cronograma dele e dissesse assim: Deus, eu confio, mas olha só, fase 1, 2 dias, fase 3, daqui a 4, fase 5, em um mês. É possível que no dia 1º de janeiro tudo esteja resolvido? Não. Se há uma virtude daqueles que confiam em Deus, é a virtude que é gerada por esta confiança chamada paciência. Paciência é a confiança que espera, irmãos. Paciência não é acomodação.
Pelo contrário, ela é bastante ativa. Só tem paciência quem espera. Se você não espera, você não tem paciência. Mas se você espera, você tem paciência. Se você tem certeza que vai ser atendido, a fila mais longa se torna curta. Mas a agonia é quando a gente não sabe que vai ser atendido. E aí a gente fica pensando, quando eu vou ser atendido? Será que eu vou ser atendido? E aí a paciência se esvai. Mas quando a gente sabe que vai ser atendido, mesmo que demore e devamos esperar muito tempo, nós temos confiança e, portanto, temos paciência. A paciência é o exercício da confiança que nos faz esperar. Davi aprendeu essa lição. Ele não era um homem descrente, ele era um homem confiante em Deus, mas que precisava aprender o que era paciência. Assim como nós. E parece que nos últimos tempos, irmãos, certamente nós temos sido exigidos a exercitar ainda mais essa virtude. Eu me lembro da época, e não sou muito antigo, em que você, quando queria falar com alguém, telefonava para a casa dela e deixava recado, porque não havia celular. Então você esperava que a pessoa chegasse em casa e à noite, recebendo o recado, lhe desse um retorno. Eu me recordo que quando eu namorava com Séfora, e eu passei um tempo na Inglaterra, eu escrevia uma carta e esperava 3 semanas para ela receber. E ela respondia e eu esperava 3 semanas para receber. Nessa história eram 6 semanas. Eu fico imaginando os namorados de hoje, esperando 3 semanas do outro lado do Atlântico, por uma cartinha. E obviamente que ela escrevia 200 páginas, eu escrevia 2. Não é assim? Mas hoje nós queremos que ao primeiro telefonema, na verdade ao primeiro toque, a pessoa já esteja atendendo alô, e quando a pessoa não atende, ou atende depois, ele diz, mas rapaz, onde é que você estava? E agora não é mais celular, é o famoso Zap Zap, né? E no Zap Zap, meu amigo, tem um negocinho de 2 tracinhos azuis que se você deixar aparecer na tela do outro, você vai ser cobrado. Eu tenho uma técnica que eu vou ter que revelar para os irmãos. Quando você mandar um Zap Zap para mim, você não vai escrevendo logo o que você quer falar, porque dependendo do assunto, eu nem leio, só vejo passar na frente, porque eu sei que se eu ler, você vai querer ter uma resposta imediata. Aí eu já sei que o assunto vai demorar, eu digo, espera um pouquinho, daqui a pouco eu respondo. Pronto, já revelei meu segredo. Então, se você colocar, pastor, eu preciso falar com você, eu vou ficar na curiosidade de saber o que é, aí eu vou ter que ler, aí vai aparecer os 2 azulzinhos, aí eu vou ter que responder. Mas se você for logo dizendo, pastor, sobre aquele assunto tal, eu já vou lendo, e eu digo, nesse assunto demora muito, eu vou responder depois. Você faz o mesmo. No tempo de acelerada resposta, é difícil esperar, queridos. Um dia é demais, 1 hora é insuportável, alguns minutos nos agoniam. Davi esperou confiantemente pelo Senhor o tempo que foi necessário, e nessa espera Deus gerou nele paciência. Esse salmo, portanto, nos ensina, queridos, que Deus está agindo no tempo dele, nos bastidores, como o Senhor do tempo e da história que Ele é. Ele sabe o tempo, Ele sabe o modo, e Ele tem um propósito em fazer você esperar. Se você confiar nele, você espera. É a maior prova que você espera, ou que você confia, é você esperar. Talvez nenhuma outra espera, queridos, foi tão terrível para o povo de Deus do que aquela que acontece ao final do Antigo Testamento, e que nós conhecemos na história como o silêncio profético, o período interbíblico. Compreenda a situação. Durante pelo menos 2 milênios, 2000 anos, Deus usou e abusou, para usar uma linguagem humana, de meios pelos quais Ele falava com seu povo. Sonhos, visões, profetas, símbolos no Antigo Testamento, revelações, anjos. Deus falava com o seu povo, a ponto de alguém dizer assim, quem é o povo
que tem um Deus tão achegado como o nosso. Deus que se revela, Deus que se manifesta, usando profetas, usando sacerdotes, usando reis, usando sonhos, visões, tantas coisas. E aí de repente, Deus se cala. Não tinha mais sonho, não tinha mais visão, não tinha mais profeta, nada se ouvia. Silêncio profundo. 1 ano. 2. 20 anos. 100 anos. Gente nasceu, viveu e morreu sem ter ouvido falar que Deus tinha falado com o seu povo. Uma geração. 200 anos, 2 gerações. 300 anos, 3 gerações. Netos que não ouviram seu avô nem sua avó dizendo qualquer palavra que Deus havia falado com eles. 4 gerações. 400 anos de silêncio de Deus. Então, de repente, se ouve uma voz. No deserto da Judeia, um homem estranho, vestido de peles de camelo, que comia gafanhotos e mel silvestre, começa a dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. João Batista diz: o rei está chegando. Deus passou 400 anos sem falar, e a maneira mais retumbante e gloriosa da sua fala será ouvida agora, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Rei está chegando. Paulo diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam prisioneiros pela lei, prisioneiros ao pecado. Mas sabe quando isso aconteceu? Já havia pelo menos 30 anos que Jesus tinha nascido. Deus estava trabalhando nos bastidores da história do povo dele. Deus não estava parado, Deus estava agindo, Deus estava preparando o tempo da revelação, Deus estava no tempo e na história agindo nos bastidores, assim como pode estar fazendo hoje na sua vida. Você não vê, mas Ele está agindo. E no tempo dele, uma voz que clama no deserto aparecerá, e você então entenderá o que Deus estava fazendo nos bastidores da sua vida, porque foi assim que aconteceu com Jesus Cristo. Quando João Batista começou a falar, Jesus já tinha cerca de 30 anos, ele já havia nascido, Jesus já havia aparecido, e a resposta e a quebra do silêncio de Deus para com seu povo já tinha acontecido, mas havia ainda 30 anos de espera, até que Jesus aparece, faz o seu primeiro milagre, depois de ter sido batizado, depois de ter enfrentado o inimigo no deserto, nas tentações que ele venceu, e aí ele aparece, e quando ele aparece, diz a palavra do Senhor, o povo que andava em trevas, viu a luz. Sabe, queridos, eu fico cada dia mais impactado pela maneira como Deus age nos bastidores. Deus está agindo. Confie no Senhor, exercite sua paciência e compreenda que Deus não está silente, Ele está falando, Ele está agindo,
e Ele está fazendo um propósito que muitas vezes está escondido nos bastidores da sua vida, assim como foi sempre e assim como sempre será. Exercite sua confiança. Ele é o Deus presente. Deus sempre está agindo no tempo dele. Talvez você esteja aqui nesta noite premido por uma impaciência que não é simplesmente natural, mas que é uma impaciência espiritual. Você está agoniado porque já pediu tanto que parece que Deus lhe esqueceu. Você até viu indícios e depois parece que Deus parou de agir. Mas Deus está agindo. É preciso que você confie e entregue isso ao Senhor. Eu convido você nessa hora a fazer isso. Sabe, queridos, a impaciência adoece. E a impaciência espiritual adoece espiritualmente. Corrói a nossa fé. Nos deixa com imunidade espiritual baixa. E o inimigo atinge a nossa vida, nos fazendo descrer, desconfiar, desanimar. É preciso que você diga: Senhor, se no passado eu esperei confiantemente no Senhor, e Tu ouviste a minha voz, e me tiraste de um tremedal de lama, e me puseste os pés sobre uma rocha, e me puseste nos lábios um novo cântico, eu vou crer que assim será no presente, e assim será no futuro, porque Tu estás agindo nos bastidores da minha vida. Curva a sua cabeça por um instante. Quem sabe esse é um momento em que você gostaria de responder diante daquilo que você ouviu da parte de Deus. Quem sabe é a hora de você dizer: sim, ó Pai, eu quero entregar a impaciência que corrói a minha fé. Sim, ó Deus, eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Faça isso agora. Eu não sei do que se trata, mas eu quero lhe afirmar: Deus não está inerte, Deus está agindo. Confie, entregue, exercite a paciência daqueles que confiam no Senhor. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus que não estás imóvel, que estás agindo sempre. Como Teu Filho falou, eu e o Pai ainda trabalhamos hoje. Como lemos no início deste culto, o guarda de Israel não cochila nem dorme. Por isso podemos olhar para os montes e não ver nos montes a nossa confiança posta, mas no Senhor que está por trás e acima e além dos montes. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor escute, não por nós, mas pelos méritos de Jesus, a esperança concreta na nossa confiança, aquele que veio e revelou tudo o que Tu és para nós. Ó Pai, eu peço, Senhor, junto com os meus irmãos e irmãs, que o Senhor alimente a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Que aquilo que corrói, ó Deus, com impaciência, possa agora, nesse momento, ser depositado diante de Ti, nas Tuas mãos, para que não produza em nós a impaciência e a incredulidade, nem nos faça pender para os afeiçoados à mentira, nem para os arrogantes que tomam nas suas próprias mãos o próprio destino. O destino é a resolução de suas vidas. Nós dependemos de Ti e amamos depender, porque Tu és o Deus da nossa provisão, o Deus da nossa libertação, o Deus da nossa proteção. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Portanto, escuta, Senhor, a oração que cada um dos Teus filhos está fazendo agora.
depositando diante de Ti, Senhor, a confiança e exercitando a paciência por entender que Tu és um Deus que está agindo nos bastidores, que Tu não estás parado, que Tu estás agindo sempre e no tempo do Senhor. Isso ficará tão claro como o sol ao meio-dia. Ó Deus, dá esta confiança para que o testemunho do nosso irmão Davi produza em nós a mesma atitude que o fez dizer: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, o Deus em quem eu confio. Que assim seja, que Tu sejas o nosso amparo e o nosso libertador, em nome e para a glória do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei que quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontrar abrigo em Ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso nos Teus braços de amor, pois eu sei que quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me. O sono dura uma noite, mas como o dia vem o sol. Tempestades virão, mas sobre a morte Ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão,
encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Eu espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração e você, de fato, tenha exercitado e comece a exercitar cada vez mais a sua fé, a sua esperança e a sua paciência. Saiba, Deus está agindo mesmo na sua vida, ainda que você não perceba a totalidade do que Ele está fazendo. Eu espero vê-lo em outros momentos aqui conosco, tanto na transmissão deste culto que chega a você através do sinal da TV Master, como também em algum momento que presencialmente você possa nos visitar. Na verdade, você já é o nosso convidado especial. Nessas informações que aparecem na tela, você vai poder saber como entrar em contato conosco, através das mídias sociais, do site ou do endereço real da igreja, que fica aqui na Avenida Geraldo Costa 382. Eu espero vê-lo em um dos nossos cultos. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você.